Em 22 de junho de 1941, com o início da Operação Barbarossa, as Waffen-SS foram unificadas sob uma única estrutura operacional por ordem direta de Heinrich Himmler, preparando-se para seu desdobramento na frente oriental. Entre suas unidades mais temidas estava o 2º Corpo Panzer-SS, uma força blindada letal que espalhou o terror nas frentes oriental e ocidental, equipada com os formidáveis tanques Tiger e Panther, símbolos do poderio mecanizado do Terceiro Reich. Sua imagem imponente era reforçada com seus icônicos uniformes negros e camuflados, projetados não apenas para o combate, mas também para projetar autoridade e temor. Mas não era apenas sua maquinaria de guerra que os tornava perigosos. Suas tropas empunhavam o Sturmgewehr 44, o primeiro fuzil de assalto moderno, uma arma automática revolucionária que lançou as bases para os rifles de combate do futuro. Com um arsenal avançado e uma determinação fanática, as Waffen-SS foram a vanguarda da Wehrmacht. Em nome de Adolf Hitler, juraram lealdade absoluta e buscaram conquistar tanto a terra quanto os céus. A ascensão imparável das Waffen-SS, o nascimento da elite. Desde os seus primórdios, a Leibstandarte-SS Adolf Hitler representou a elite da organização paramilitar do Terceiro Reich. Em um ato solene de fidelidade absoluta, seus membros juraram lealdade inquebrantável a Adolf Hitler, comprometendo-se a seguir suas ordens sem questioná-las. Esse juramento marcou o início da consolidação das SS, uma força que logo evoluiria de uma guarda pessoal para uma unidade de combate de primeiro nível dentro das Waffen-SS. Em 1934, a Leibstandarte já exibia os icônicos uniformes negros, projetados por Karl Diebitsch e Walter Heck, que projetavam uma imagem de autoridade e disciplina implacável. Seu elegante design, combinado com insígnias como as runas das SS no pescoço e o distintivo braçadeira nazista, os tornava facilmente reconhecíveis. Ao contrário de outras forças militares da época, sua vestimenta era meticulosamente confeccionada para impor respeito e temor, refletindo a visão de Himmler de uma elite militar e política. A influência da Leibstandarte cresceu rapidamente, tornando-se a unidade mais próxima do Führer. Mais do que uma simples escolta, seus membros assumiram papéis como assistentes, motoristas e auxiliares pessoais, reforçando a imagem de Hitler como um líder cercado por uma elite de homens leais. À medida que o regime avançava, a Leibstandarte preparava o terreno para o surgimento das Waffen-SS. As Waffen-SS experimentaram sua verdadeira consolidação durante a invasão da União Soviética a partir de 22 de junho de 1941. Até aquele momento, sua estrutura e operacionalidade estavam limitadas em comparação com a Wehrmacht. Antes dessa campanha, seu papel era limitado em comparação com a Wehrmacht, mas a magnitude do conflito obrigou sua expansão. Elas foram desdobradas em diferentes frentes. O Grupo de Exércitos Norte com a 3ª Divisão SS Panzer Totenkopf e a 4ª Divisão SS de Polícia Polizei. O Grupo de Exércitos Centro com a 2ª Divisão SS Panzer das Reich. O Grupo de Exércitos Sul com as 1ª e 5ª Divisões SS Panzer Leibstandarte e Viking e o Grupo de Exércitos Finlandês com a 6ª Divisão SS de Montanha Norte. Essa mobilização tornou as Waffen-SS um componente essencial da estratégia militar alemã. Durante a campanha na Frente Oriental, essas unidades demonstraram sua eficácia em combates decisivos. A 2ª Divisão SS Panzer das Reich contribuiu para a destruição do cerco de Minsk, enquanto a 3ª Divisão SS Panzer Totenkopf avançou pelos países bálticos. Na Ucrânia, as 1ª e 5ª Divisões SS Panzer participaram da captura de mais de 500.000 de soldados soviéticos em Kiev. Apesar desses feitos, também sofreram revés, como a quase destruição da 6ª Divisão SS de Montanha Nord, na Península de Kola, e a retirada de várias divisões após a Batalha de Moscovo. Essas experiências fortaleceram a estrutura das Waffen-SS e reafirmaram seu papel no conflito. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, as Waffen-SS expandiram suas fileiras, incorporando não só mais soldados alemães, mas também voluntários estrangeiros. Surgiram novas divisões como a 8ª Divisão SS de Cavalaria
Florian Geyer, e a 9ª Divisão SS Panzer Hohenstaufen. Além disso, unidades estrangeiras como a SS Flamenga Langemarck, a SS Valona Wallonie e a 1ª Divisão SS de Cavalaria Cosaca Kosaken refletiram a necessidade de ampliar sua composição. A consolidação das Waffen-SS as transformou em um exército multinacional, cujo crescimento respondeu mais à urgência do conflito do que a uma estratégia ideológica inicial. As Waffen-SS gozaram de tratamento preferencial em relação ao exército regular alemão, algo que gerou tensões e ressentimentos dentro da Wehrmacht ao longo de toda a guerra. Desde o início, essas unidades foram concebidas como uma força de elite com um forte componente ideológico, o que lhes permitiu receber equipamento de alta qualidade, melhor abastecimento e prioridade na alocação de tropas e suprimentos. Enquanto muitas divisões do Heer sofriam escassez de materiais, especialmente na fase final do conflito, as unidades das Waffen-SS continuavam a receber veículos blindados modernos, armas avançadas e substituições de pessoal bem treinado, mesmo quando a situação estratégica da Alemanha já era desesperadora. Esse favoritismo se traduziu em uma percepção dentro do exército regular de que as Waffen-SS não eram apenas uma força separada, mas privilegiada, o que gerou um forte ressentimento, especialmente entre os oficiais veteranos da Wehrmacht que viam suas próprias unidades ficando sem recursos essenciais, enquanto as Waffen-SS eram tratadas com prioridade. Um dos exemplos mais claros desse tratamento preferencial foi a formação das divisões Panzer das Waffen-SS, que em alguns casos estavam melhor equipadas do que suas equivalentes do Heer. Divisões como a Leibstandarte SS Adolf Hitler, das Reich, Totenkopf e Wiking foram dotadas com os modelos mais avançados de tanques e blindados, como os Panzer IV, Panther e Tiger, apesar de que muitas unidades do Heer ainda operavam com modelos mais antigos ou tinham dificuldades para receber substituições. Essa vantagem em equipamentos e abastecimento fez com que as divisões Panzer das Waffen-SS se tornassem forças altamente ofensivas e temidas no campo de batalha. No entanto, a excessiva confiança na ideologia e no espírito combativo em detrimento da profissionalização tática fez com que essas unidades, em muitas ocasiões, agissem com uma agressividade descontrolada, o que resultava em perdas altíssimas e manobras arriscadas que comprometiam suas próprias posições. Embora algumas divisões tenham conseguido desenvolver um alto nível de competência militar, muitas eram vistas pelos comandantes do Heer como desperdiçadoras de material e fanáticas, mais preocupadas em demonstrar sua lealdade ao regime do que em aplicar táticas militares prudentes e eficientes. O 2º Corpo Panzer SS foi a unidade blindada mais poderosa e letal da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Formado pelas Waffen-SS, recebeu o melhor armamento e equipamento disponível, superando até mesmo muitas divisões do Heer. Sua origem remonta a 1942, quando o SS Obergruppenführer Paul Hauser convenceu Himmler e Hitler a dotar as divisões Leibstandarte das Reich e Totenkopf com um complemento completo de tanques. A partir desse momento, as Waffen-SS se tornaram uma força blindada de elite. Suas 3 divisões principais estavam equipadas com alguns dos melhores blindados do exército alemão. Entre eles, se destacavam os tanques Panther modelo Ausführung D e Ausführung A, considerados os mais avançados dentro dos tanques médios. Esses veículos estavam armados com o canhão de alta velocidade Kampfwagenkanone 42 de 75 mm, uma das armas mais eficazes do conflito, capaz de destruir qualquer tanque inimigo a mais de 2.000 metros de distância. Sua combinação de poder de fogo, velocidade e blindagem inclinada lhes dava uma grande vantagem sobre os tanques soviéticos T-34 e os tanques Sherman usados pelos aliados. Além dos Panther, o 2º Corpo Panzer SS contava com uma companhia completa de tanques pesados Panzer VI Tiger modelo 1, conhecidos por seu grande poder destrutivo. Esses tanques estavam equipados com o canhão Kampfwagenkanone 36 de 88 mm, uma arma com capacidade de penetração devastadora
capaz de destruir qualquer blindado soviético ou aliado antes que eles pudessem se aproximar o suficiente para responder ao fogo. Seu grosso blindagem frontal os tornava quase indestrutíveis em combate direto, dando-lhes uma enorme vantagem no campo de batalha. No entanto, nem todos os tanques do 2º Corpo Panzer SS eram modelos de última geração. Muitas unidades ainda utilizavam tanques Panzer III e Panzer IV, especialmente em funções de apoio. Os Panzer III, embora já considerados obsoletos, ainda estavam em serviço em suas versões mais recentes, como os modelos L e M, que estavam equipados com canhões Kampfwagenkanone 60 de 50 mm. Por outro lado, os Panzer IV, em suas versões mais avançadas, como a Ausführung H, estavam melhor protegidos com blindagem extra e armados com um canhão Kampfwagenkanone 40 de 75 mm de alta velocidade, o que os tornava a espinha dorsal da força blindada alemã. Finalmente, o batalhão de caçadores de tanques do 2º Corpo Panzer SS contava com veículos especializados como o Sturmgeschütz III e o Marder III, projetados para a eliminação de blindados inimigos a partir de posições defensivas. Os soldados do 2º Corpo Panzer SSS eram combatentes altamente treinados e endurecidos pela guerra, com uma vasta experiência no campo de batalha. A maioria tinha entre 3 e 4 anos de combate ativo, o que os tornava veteranos experientes, plenamente conscientes do que lhes era exigido e da brutalidade do confronto. Seu treinamento era baseado na agressividade, na surpresa e na combinação de diferentes tipos de armas, o que lhes permitia realizar ataques coordenados com uma potência de fogo devastadora. Além disso, estavam convencidos de sua superioridade técnica e tática sobre o inimigo, o que reforçava sua moral e os fazia lutar com uma determinação extrema tanto em ofensivas quanto em defesas. Após a queda de Stalingrado em 1943, a Wehrmacht se viu obrigada a reorganizar suas forças no fronte oriental. O 2º Corpo Panzer SS foi enviado urgentemente para esse setor, onde se incorporou ao Grupo de Exército Sul, sob o comando do Marechal de Campo Erich von Manstein. Sua missão principal era evitar a queda de Kharkov, uma cidade-chave na linha de abastecimento alemã. No entanto, devido à esmagadora superioridade numérica do Exército Vermelho, Hauser tomou a difícil decisão de retirar suas tropas em 15 de fevereiro de 1943, desobedecendo a ordem de Hitler de resistir a todo custo. Essa retirada estratégica permitiu que o 2º Corpo Panzer SS se reorganizasse e lançasse uma feroz contra-ofensiva junto às forças de Manstein. Em março de 1943, lideraram a Terceira Batalha de Kharkov, onde realizaram ataques envolventes e destruíram múltiplas unidades soviéticas. A cidade foi reconquistada em 14 de março, consolidando sua reputação como uma das formações mais eficazes do exército alemão. Em julho de 1943, o 2º Corpo Panzer SS participou da Operação Cidadela, a última grande tentativa ofensiva alemã no fronte oriental. Nesse operativo, o corpo fez parte do 4º Exército Panzer, liderando o avanço no setor sul da Batalha de Kursk. Ali, enfrentaram a feroz Batalha de Projorovka, uma das maiores batalhas de tanques da história. Apesar de contar com blindados modernos como os Panther e Tiger, a tenaz resistência soviética e o uso massivo de defesas antitanque causaram enormes baixas às Waffen-SS. Após o fracasso da operação, as divisões do 2º Corpo Panzer SS foram retiradas e enviadas para a Itália, em resposta à invasão aliada da Sicília. No entanto, apenas a Leibstandarte SS Adolf Hitler foi transferida, enquanto as Das Reich e Totenkopf permaneceram no fronte oriental. Em junho de 1944, após o desembarque aliado na Normandia, o 2º Corpo Panzer SS foi enviado para a França para tentar conter a ofensiva aliada. Agora sob o comando do SS-Gruppenführer Wilhelm Dietrich, o corpo participou da Batalha de Caen, enfrentando o 21º Grupo de Exércitos britânico. No entanto, a superioridade aérea aliada e os incessantes bombardeios dificultaram sua capacidade de manobra. Após a retirada da Normandia,
Os restos do corpo se reorganizaram perto de Arnhem em setembro de 1944, justamente a tempo de enfrentar a Operação Market Garden, uma ofensiva aliada destinada a capturar as pontes estratégicas nos Países Baixos. O 2º Corpo Panzer SS lutou ferozmente contra a 1ª Divisão Aerotransportada Britânica, infligindo-lhes grandes perdas e conseguindo impedir o avanço aliado. Mais tarde, em dezembro de 1944, participou da Batalha das Ardenas, servindo sob o 6º Exército Panzer de Joseph Sepp Dietrich. No entanto, a falta de combustível e a resistência americana em Bastogne impediram que o ataque alcançasse seu objetivo de dividir os aliados no fronte ocidental. No início de 1945, o 2º Corpo Panzer SS foi transferido para a Hungria para participar da Operação Despertar da Primavera, uma tentativa desesperada da Wehrmacht de recuperar Budapeste e os campos de petróleo do Lago Balaton. Apesar dos reforços, a ofensiva foi um fracasso total, em parte devido às péssimas condições do terreno e à tenaz resistência soviética. Com a situação se deteriorando rapidamente, o corpo se retirou para Viena junto com o resto das forças alemãs, tentando evitar a captura pelas forças do Exército Vermelho. Em maio de 1945, após a queda de Viena, os últimos restos do 2º Corpo Panzer SS tentaram fugir para o oeste para se render às forças aliadas ocidentais, em vez de aos soviéticos, temendo as represálias. Finalmente, em 8 de maio de 1945, a maioria de seus soldados e oficiais se renderam às forças americanas, marcando o fim de uma das unidades blindadas mais poderosas da Alemanha nazista. O Panzerwerfer 42 e o Nebelwerfer nas Waffen-SS. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Waffen-SS utilizaram diversas tecnologias de artilharia para manter seu poder de fogo nos campos de batalha. Entre elas, destacaram-se os lançadores de foguetes múltiplos Panzerwerfer 42 e Nebelwerfer, 2 sistemas de armas que ofereceram uma combinação devastadora de potência de fogo e terror psicológico. O Nebelwerfer, traduzido como lançador de névoa, foi desenvolvido originalmente pelo exército alemão como uma arma de artilharia de foguetes. Seu primeiro modelo, o Nebelwerfer 41 de 150 mm, foi introduzido em 1940 e utilizado pela primeira vez em combate durante a invasão da União Soviética em 1941. Seu impacto foi imediato. O uso de foguetes permitiu cobrir áreas mais amplas do que a artilharia convencional, tornando-o ideal para atingir grandes formações inimigas ou posições defensivas fortificadas. O Nebelwerfer podia disparar uma salva de 6 foguetes em rápida sucessão, gerando um impacto devastador na moral do inimigo. A velocidade e potência dos projéteis, somadas ao característico som ensurdecedor que produziam em voo, levaram os soldados aliados a apelidá-lo de Screaming Mimi, ou Mini Queixoso. Além disso, o sistema podia disparar projéteis de diferentes tipos, incluindo explosivos de alto poder, fumaça e agentes químicos, aumentando sua versatilidade no campo de batalha. O principal problema do Nebelwerfer era que ele deixava rastros de fumaça visíveis após o lançamento dos foguetes, o que permitia à artilharia inimiga localizar rapidamente a posição de disparo e responder com fogo de contrabateria. Para resolver esse problema, os alemães idealizaram uma solução: montar o lançador de foguetes sobre um veículo blindado para aumentar sua mobilidade e reduzir sua vulnerabilidade. Assim nasceu o Panzerwerfer 42. O Panzerwerfer 42 foi uma versão aprimorada do Nebelwerfer, montado sobre o chassi de um semi-oruga SDKFZ 4x1 Maultier, o que lhe conferia maior mobilidade e proteção em comparação aos modelos rebocados. Estava equipado com 10 tubos lançadores de 150 mm e podia transportar até 20 foguetes, permitindo realizar 2 salvas antes de precisar recarregar. Com uma velocidade máxima de 40 km por hora e uma tripulação de 3 homens, esse sistema combinava a potência destrutiva dos foguetes com a capacidade de se mover rapidamente após cada ataque. Apesar de sua potência de fogo, o Panzerwerfer tinha várias limitações. Sua cadência de disparo era relativamente baixa,
pois os foguetes demoravam a ser recarregados. Além disso, seu blindagem de 8 mm protegia apenas contra disparos de armas leves e estilhaços, deixando o veículo vulnerável a ataques de tanques ou artilharia antitanque. No entanto, sua capacidade de mobilidade lhe permitia reposicionar-se rapidamente após disparar, dificultando sua eliminação pelas forças inimigas. Um dos primeiros usos significativos do Panzerwerfer 42 e do Nebelwerfer em combate ocorreu durante a Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história. Nessa ofensiva, os alemães utilizaram massivamente esses lançadores de foguetes para enfraquecer as posições soviéticas antes dos ataques blindados. No entanto, a resistência soviética e o uso extensivo de defesas antitanque causaram um alto número de baixas nas tropas alemãs. Os aliados se depararam com o Panzerwerfer durante a Batalha da Normandia, e seu impacto foi devastador. As tropas britânicas e canadenses, que enfrentavam a maior concentração de forças Panzer no setor de Caen, foram duramente atingidas pelos lançadores de foguetes. A 7ª Brigada Werfer, composta pelos 83º e 84º Regimentos Werfer, lançou mais de 8.000 toneladas de munições contra as tropas aliadas na Colina 112, dificultando seus avanços. Durante a ofensiva alemã nas Ardenas, o Panzerwerfer desempenhou um papel crucial nos bombardeios de artilharia antes dos ataques blindados. As posições defensivas americanas em Bastogne foram atacadas com foguetes, gerando confusão e pânico entre as tropas aliadas. No entanto, a falta de suprimentos e combustível limitou a eficácia dessas armas na fase final da ofensiva. O último grande uso do Panzerwerfer ocorreu durante a defesa de Berlim. As forças alemãs, em uma situação desesperadora, utilizaram seus últimos lançadores de foguetes para tentar frear o avanço soviético nas ruas da capital. Apesar de seus esforços, a superioridade numérica e material do Exército Vermelho resultou na queda da cidade em 2 de maio de 1945. Sturmgewehr 44, o nascimento do fuzil de assalto que mudou a história. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão enfrentou a necessidade de uma arma que pudesse combinar o poder de fogo de uma metralhadora com a mobilidade de um fuzil padrão. Foi assim que nasceu o STG-44, o primeiro fuzil de assalto moderno. Desenvolvido por Hugo Schmeisser e uma equipe de engenheiros em 1942, o STG-44 incorporava inovações-chave, como o calibre intermediário, que lhe conferia um equilíbrio perfeito entre alcance e cadência de tiro. Seu impacto seria sentido principalmente nas mãos das tropas de elite das Waffen-SS, que o utilizariam com grande eficácia em batalhas decisivas, como a da Batalha das Ardenas. Embora a arma tenha revolucionado o campo de batalha, sua produção foi muito mais complexa do que o antecipado. O plano de Adolf Hitler de produzir milhões de unidades do Sturmgewehr 44 era ambicioso. Foram previstos nada menos do que 200 milhões de cartuchos mensais, o que exigia a mobilização de uma quantidade de trabalhadores e recursos sem precedentes. Para cumprir com essa produção massiva, seriam necessários 86 mil trabalhadores adicionais, um número que a Alemanha não conseguia alcançar, já que já enfrentava sérios problemas logísticos devido à escassez de mão de obra qualificada. A indústria alemã estava no limite de sua capacidade e o país enfrentava uma guerra em múltiplas frentes. A produção de armamentos não era o único desafio. As tensões nas linhas de suprimento e a constante pressão aliada sobre as fábricas alemãs dificultavam a possibilidade de alcançar os números esperados. Nos primeiros anos da guerra, as forças alemãs foram obrigadas a revisar suas táticas e armamentos. O fuzil padrão, o Kar-98K, era eficaz para combates a longa distância. Mas as exigências do fronte de batalha em territórios como a Rússia, onde as distâncias eram mais curtas e as escaramuças mais frequentes, evidenciaram a necessidade de uma arma mais versátil. Os engenheiros alemães começaram a trabalhar em uma nova classe de arma que pudesse oferecer o melhor dos dois mundos: o poder de fogo de um fuzil de assalto e a manobrabilidade de uma submetralhadora. O resultado foi o Sturmgewehr 44, um fuzil de assalto que utilizava o cartucho intermediário 7.92 por 33 mm, o que lhe dava um equilíbrio entre alcance e poder de fogo.
Seu design inovador marcou o início de uma nova era no armamento militar. O STG-44 era capaz de disparar de forma automática e semiautomática, o que o tornava uma ferramenta ideal para a guerra moderna, onde a mobilidade e a capacidade de responder rapidamente às mudanças no terreno eram essenciais. Desde sua criação, o STG-44 foi destinado principalmente às Waffen-SS, a elite militar do Terceiro Reich. Essa unidade, conhecida por sua brutalidade e fervor ideológico, se encarregou de levar as táticas de guerra alemã ao limite. O STG-44 encaixava perfeitamente em seu enfoque de combate, já que permitia que as tropas se movessem rapidamente e adaptassem seu fogo às circunstâncias do terreno. Enquanto os fuzis tradicionais eram mais eficazes em distâncias longas, o STG-44 se destacava no combate próximo e em situações de assalto, oferecendo uma vantagem crucial no terreno. Um dos momentos mais emblemáticos do uso do STG-44 foi durante a Batalha das Ardenas em 1944, quando as forças alemãs tentaram lançar uma ofensiva surpresa contra as forças aliadas na frente ocidental. As tropas alemãs, incluindo os Panzergrenadiers, uma unidade de infantaria mecanizada que lutava ao lado das unidades blindadas, usaram o STG-44 com grande eficácia nesta batalha. Os Panzergrenadiers, treinados para operar em condições extremas e com um alto grau de mobilidade, se beneficiaram enormemente do STG-44. A escassez de munição foi um fator crítico durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente para as forças alemãs. À medida que a guerra se intensificava, a necessidade de armamentos, em particular o fuzil de assalto STG-44, tornava-se cada vez mais urgente. No entanto, as previsões de produção do STG-44, que exigiam a fabricação de 200 milhões de cartuchos mensais, eram difíceis de cumprir devido à falta de recursos e mão de obra. Segundo os cálculos alemães, para cumprir as expectativas de produção deste fuzil, seriam necessários cerca de 86 mil trabalhadores adicionais. No entanto, esses trabalhadores não estavam disponíveis devido às grandes perdas sofridas na frente oriental, o que afetou gravemente tanto a produção quanto a capacidade de suprimento. Apesar desses esforços, a escassez de munição se tornou um problema ainda mais crítico, e a situação no fronte de batalha refletiu essas dificuldades. A falta de munição foi tão grave que, em algumas ocasiões, unidades como a 1ª Divisão de Infantaria, que ainda tinha acesso a recursos limitados, foram forçadas a lutar com o mínimo necessário. Uniformes das Waffen-SS, design vanguardista e à frente do seu tempo. Em 1932, as SS adotaram um uniforme icônico, concebido por Karl Diebitsch em colaboração com o designer gráfico Walter Heck. Esse traje incluía uma camisa marrom em referência às SA, mas o restante da indumentária, desde o calçado até o boné de estilo militar, era completamente negro, exceto pelo distintivo braçadeira vermelha. Para condições climáticas adversas, eram fornecidos casacos longos de lã com os mesmos elementos identificadores, ombreiras, patches no pescoço e a braçadeira característica. Durante essa época, foi desenhada uma nova fivela para o cinto, fabricada pela empresa Overhoff, com a inscrição "Minha honra é a lealdade", substituindo a versão anterior usada pelas SA. Novos graus foram adicionados à hierarquia das SS, incluindo as patentes de Sturmann e Rottenführer. Simultaneamente, Himmler implementou um sistema de seleção mais rigoroso para a adesão, exigindo provas documentadas de ascendência ária. Estabeleceu-se um período de teste obrigatório sob o status de SS-Anwärter, no qual os aspirantes deveriam permanecer pelo menos 6 meses antes de serem admitidos oficialmente como SS-Mann. Com o aumento do número de membros, Röhm impulsionou a criação de novos postos para oficiais, introduzindo os títulos de Obersturmführer e Obersturmbannführer com o objetivo de reforçar a estrutura de comando. Em 1933, após a chegada de Hitler ao poder como chanceler, as SS começaram a estabelecer uma diferenciação mais clara entre oficiais e soldados rasos. A partir desse momento, só era possível ascender ao posto de Sturmführer com a aprovação direta de Himmler, que avaliava pessoalmente cada solicitação.
Himmler rejeitava as hierarquias tradicionais do exército e proibiu o uso do prefixo Herr ao se dirigir a oficiais superiores, uma prática comum nas Forças Armadas. Em seu lugar, incentivou-se o uso de Kamerad como forma de tratamento na maioria das situações. Ainda em 1933, foi introduzido o distintivo rúnico SS, que com o tempo se tornaria o emblema representativo de toda a organização. Inicialmente, seu uso era restrito aos membros da Leibstandarte Adolf Hitler. O principal impulsionador desse distintivo foi Sepp Dietrich, que em 4 de novembro de 1933 declarou a Leibstandarte uma formação independente, subordinada exclusivamente a Hitler. Dietrich até proibiu Himmler de acessar os quartéis da Leibstandarte em Berlim e, durante alguns meses, ordenou que seus soldados usassem o uniforme negro sem a braçadeira com a suástica, diferenciando-os das unidades regulares da Allgemeine SS na Alemanha. Em 1934, com a expansão da SS Verfügungstruppe, o uso do distintivo rúnico foi estendido a essas novas formações, que mais tarde evoluiriam para as Waffen-SS para diferenciá-las do regimento principal da Leibstandarte. As SSVT adotaram variantes do distintivo com pequenos números que indicavam a unidade à qual pertenciam. Foram estabelecidas 3 versões: SS, 1 para o regimento Deutschland, SS, 2 para a Germânia, e a partir de 1938, SS, 3 para der Führer. Essas identificações perduraram durante a Segunda Guerra Mundial e se mantiveram mesmo quando os regimentos originais cresceram até se tornar a segunda divisão SS das Reich, equivalente em tamanho a uma divisão do exército alemão. Um acontecimento-chave na evolução da estrutura de patentes e distintivos das SS foi a Noite das Facas Longas, ocorrida entre 30 de junho e 2 de julho de 1934. A participação das SCS na eliminação da cúpula das SA consolidou sua posição como uma organização autônoma dentro do Partido Nazista, respondendo exclusivamente a Hitler. Consequências no design de uniformes das SS, inovações e evoluções. Como consequência, vários títulos de patente foram modificados para desvincular completamente as SS de seus origens nas SA. A mudança mais significativa foi a criação do posto de Reichsführer SS, para designar o comandante supremo das SS. Esse novo título, equivalente ao de marechal de campo no exército, concedeu a Himmler uma posição de autoridade máxima. Antes de 1934, Himmler era reconhecido simplesmente como SS Obergruppenführer, e o título de Reichsführer era meramente honorífico, embora ele próprio preferisse usá-lo. Com sua formalização como patente oficial, junto com a reestruturação de outros títulos, foi estabelecida a nomenclatura definitiva dos postos das SS, que seria usada até a dissolução da organização no fim da Segunda Guerra Mundial. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, os uniformes de serviço cinza da Allgemeine SS passaram a ter uma aparência mais militar, incorporando ombreiras similares às da Wehrmacht, exceto nos generais das SS, que continuaram usando as ombreiras prateadas trançadas até 1942. Nesse período, o posto de SS Oberführer perdeu seu status de oficial general e passou a ser considerado um cargo equivalente ao de coronel superior. O icônico uniforme negro passou a ser utilizado cada vez menos, ficando restrito a reservistas da Allgemeine SS em funções de meio período. A última aparição massiva do uniforme negro foi no desfile da Vitória em Berlim após a queda da França, em junho de 1940. Em 1942, Himmler ordenou a retirada da maioria desses uniformes, que foram enviados ao fronte oriental para serem usados por unidades auxiliares da polícia local ou redistribuídos entre as SS germânicas em países como os Países Baixos e Dinamarca. Desde 1937, a Leibstandarte SS Adolf Hitler e as SS Verfügungstruppe adotaram um uniforme de campanha fechado em cinza esverdeado, que com o início do conflito se tornou o padrão para a Waffen-SS. Esse novo Feldanzug era similar ao uniforme de campanha do Exército de 1936, mas com diferenças no design. O colar era mais largo e de cor Feldgrau,
em vez de verde garrafa, como o do Heer. Os bolsos inferiores estavam inclinados, com um design distintivo das SS, e o segundo botão estava localizado mais abaixo, permitindo que o colar fosse usado aberto com uma gravata em determinadas circunstâncias. A ramificação Totenkopf, designada como reserva da Waffen-SS, também adotou essa vestimenta. Os soldados das unidades Panzer das Waffen-SS usavam um uniforme negro de duplo botão, semelhante ao do exército, mas com um corte ligeiramente diferente. À medida que a guerra avançava, as SS fizeram um uso extensivo de roupas de camuflagem, o que lhes proporcionou uma vantagem em diversas condições de combate. Enquanto isso, o pessoal das administrações centrais das SS, em particular os membros do Reichssicherheitshauptamt, continuaram usando o uniforme de serviço cinza-terra em suas funções administrativas. Durante a ofensiva das Ardenas, no inverno de 1944 a 1945, os Panzergrenadiers das Waffen-SS utilizaram uniformes de camuflagem avançados, projetados para maximizar a ocultação em terrenos boscosos e nevados. O uniforme consistia em uma jaqueta de camuflagem reversível com padrões em tons de marrom e verde de um lado e branco do outro, para uso em ambientes nevados. Também eram usados calças de camuflagem e capuzes integrados para melhorar a proteção contra o frio. Além disso, o uniforme era complementado com luvas e botas de inverno, garantindo mobilidade e sobrevivência em condições extremas. As roupas de camuflagem das Waffen-SS nas Ardenas foram um claro exemplo de sua abordagem tática e inovação em vestimenta militar. Panzergrenadiers S. A infantaria blindada do terror nazista. Os Panzergrenadiers SS eram tropas de infantaria mecanizada das Waffen-SS, projetadas para operar em estreita coordenação com as divisões blindadas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Essas unidades combinavam a mobilidade e o poder de fogo dos blindados com a flexibilidade da infantaria, o que lhes permitia realizar avanços rápidos e assegurar posições estratégicas no campo de batalha. Os Panzergrenadiers SS estavam treinados para operar ao lado dos tanques Panzer, utilizando veículos blindados de transporte como os SDKFZ, do 151º, o que lhes permitia mover-se rapidamente na frente de batalha e se deslocar com eficácia. Estavam armados com um arsenal diversificado que incluía metralhadoras MG-42, fuzis de assalto STG-44 e lançadores de granadas Panzerfaust para combate antitanque. Desde o início da invasão da União Soviética em junho de 1941, as Waffen-SS foram reestruturadas sob um comando unificado por ordem de Heinrich Himmler, integrando-se à máquina de guerra alemã com um papel fundamental na ofensiva oriental. Dentro dessas unidades, os Panzergrenadiers SS emergiram como uma força de choque essencial, destacando-se por seu papel no combate mecanizado. Embora a propaganda do regime os tenha apresentado como guerreiros de elite, a realidade no campo de batalha evidenciou uma história diferente. Apenas 5 meses após o início da Operação Barbarossa, 9% dos efetivos de combate das Waffen-SS haviam morrido. A taxa de baixas entre os Panzergrenadiers SS era o dobro da do Heer, Exército Regular Alemão, o que evidenciava sérios problemas em seu treinamento e táticas de combate. No entanto, em vez de reconhecer esses erros, o alto comando nazista evitou qualquer autocrítica e reforçou a narrativa de sua suposta bravura. Para corrigir as deficiências no treinamento, Theodor Eicke, ex-comandante das unidades de guardas nos campos de concentração e fanático defensor do nacionalsocialismo, assumiu a liderança no treinamento dos Panzergrenadiers SS. Sob seu comando, tentou-se melhorar a capacidade operacional deles, embora continuassem apresentando notórias carências nas táticas de infantaria. Esses soldados careciam de treinamento em combate noturno, luta em ambientes hostis, camuflagem e fortificação de posições. Também apresentavam deficiências na disciplina de fogo e na coordenação com unidades blindadas. Diante dessas limitações, o alto comando nazista optou por compensar a falta de preparação com um aumento no número de veículos blindados atribuídos aos Panzergrenadiers SS.
Essa decisão transformou essas tropas em uma força híbrida, especializada em guerra mecanizada, com o objetivo de melhorar seu desempenho no campo de batalha. No entanto, a falta de experiência na condução maciça de blindados gerou problemas operacionais. Durante a Segunda Batalha de Kharkov, quando as tropas soviéticas retomaram brevemente a cidade, os Panzer Grenadiers SS foram obrigados a sabotar cerca de 30 tanques Panzer para evitar que caíssem intactos nas mãos do inimigo. Embora a cidade tenha sido posteriormente reconquistada pelos alemães, esse episódio evidenciou a falta de habilidade dessas unidades no uso tático de seus veículos blindados. A insuficiente preparação no combate a pé e a inexperiência na coordenação de blindados com infantaria revelavam as fraquezas dos Panzer Grenadiers SS. Apesar de estarem equipados com tanques avançados como os Panzer IV, Pantera e Tigre, a falta de habilidade limitava sua eficácia no campo de batalha. Foi necessário um longo processo de aprendizado ao longo da guerra para que essas tropas alcançassem um nível tático aceitável no uso de suas unidades mecanizadas. À medida que o conflito avançava e a situação se tornava mais desesperadora para a Alemanha, Himmler explorou ao máximo a imagem dos Panzer Grenadiers SS como uma tropa de elite. Qualquer pequeno sucesso em combate era exagerado e transformado em uma façanha heróica, que era comunicada diretamente a Hitler. Este tipo de propaganda permitiu a Himmler consolidar seu poder e obter mais recursos para as Waffen-SS. Após o fracasso da Operação Barbarossa em 1941, Hitler começou a ver nas Waffen-SS o modelo de uma futura Wehrmacht nacional socialista, na qual os Panzer Grenadiers SS desempenhariam um papel central como infantaria mecanizada de assalto. Para Himmler, isso significou uma ascensão ainda maior dentro do aparato do Terceiro Reich, dando-lhe controle sobre uma força militarizada que não só respondia no campo de batalha, mas também servia como instrumento ideológico e político do regime nazista. Para fortalecer o mito entre a população alemã, as SS recorreram ao talento de um reconhecido designer gráfico da época, Otmar Anton. Seus cartazes, meticulosamente elaborados, projetavam uma imagem extremamente atraente das Waffen-SS, desenhada estrategicamente para captar a atenção da juventude e fomentar o alistamento. Através dessa propaganda visual, a organização apresentava a entrada em suas fileiras como uma oportunidade única, destacando a honra de servir como parte da guarda pessoal de Hitler. Essa estratégia de recrutamento se tornou uma ferramenta-chave para atrair novos membros para essa força de combate ideologizada. A maquinaria propagandística das SS não se limitou a simples cartazes. Himmler estabeleceu uma equipe especial de correspondentes de guerra que acompanhavam as unidades em suas operações e documentavam cada combate com boletins que exalçavam suas supostas proezas. Esses relatórios eram então reproduzidos e amplificados em jornais, rádios e outros meios, tornando-se a base de uma campanha midiática maciça. Além disso, os noticiários projetados nos cinemas incluíam entre 2 e 3 segmentos semanais dedicados exclusivamente às Waffen-SS, garantindo que sua imagem se impusesse sobre a das outras forças militares alemãs. Nada era deixado ao acaso na construção de sua imagem. Enquanto a Wehrmacht era representada na propaganda com imagens monótonas de soldados marchando em formação, as Waffen-SS adotaram uma nova estratégia visual. Suas tropas eram filmadas em plena ação, cercadas de fogo e destruição, com seus inconfundíveis uniformes, projetando uma imagem de bravura e agressividade. O público ficou cativado. O mito se consolidava. Eram apresentados como a elite. No entanto, essa percepção idealizada dos combatentes das SS desmoronou tarde demais. Não foi até os interrogatórios realizados pelos aliados nos últimos meses da guerra que as diferenças com a infantaria regular do exército começaram a se evidenciar. Apenas 2 meses antes do final do conflito, a inteligência americana começou a reconsiderar sua visão sobre as Waffen-SS e houve um claro distanciamento do mito. Mas a mudança de perspectiva chegou tarde demais. Para então, a imagem das Waffen-SS como uma força de elite já estava profundamente enraizada na história. Kampfgruppe Peiper, a última ofensiva das Waffen-SS.
Na última grande ofensiva alemã na frente ocidental, conhecida como a Batalha das Ardenas, o alto comando nazista apostou em uma estratégia ousada: concentrar suas forças mais poderosas no setor norte, confiando que as divisões de elite das Waffen-SS seriam capazes de abrir uma brecha decisiva nas linhas inimigas. A primeira divisão Panzer-SS, Leibstandarte Adolf Hitler, e a 12ª divisão Panzer-SS, Hitlerjugend, foram as unidades escolhidas para liderar o ataque, com a missão de avançar a qualquer custo até o porto de Antuérpia e forçar os aliados a negociar. O eixo deste ataque era representado pela primeira divisão Panzer-SS, uma força composta tanto por soldados veteranos com experiência em combate, quanto por jovens recrutas ansiosos para se provar no campo de batalha. Sua capacidade ofensiva era impressionante, com uma combinação de tanques pesados, artilharia móvel e unidades antiaéreas, tornando-os uma ameaça letal para qualquer resistência aliada. No entanto, dentro dessa ofensiva, houve uma unidade que se tornou o emblema da ferocidade do assalto alemão: o Kampfgruppe Peiper, sob o comando do ambicioso Joachim Peiper. Essa força de choque foi a mais temida do setor norte, avançando com velocidade e infligindo um dano devastador em seu caminho. A brutalidade com que operavam e seu papel crucial na ofensiva os tornou o símbolo da última tentativa alemã de inclinar a balança da guerra a seu favor. Durante a ofensiva das Ardenas, o 6º Exército Panzer, comandado pelo SS Oberstgruppenführer Josef Sepp Dietrich, liderou o ataque alemão com suas unidades mais experientes das Waffen-SS. Sua missão principal era abrir caminho até Antuérpia, enquanto o 5º Exército Panzer, sob o comando de Hasso von Manteuffel, tinha a tarefa de avançar em direção a Bruxelas. No flanco mais ao sul, o 7º Exército, liderado por Erich Brandenberger, protegia a linha alemã desde a fronteira com Luxemburgo. Dentro dessa ofensiva, a primeira divisão Panzer-SS Leibstandarte Adolf Hitler foi dividida em 4 Kampfgruppen, cada um com uma tarefa específica. Entre eles, o Kampfgruppe Peiper, comandado por Joachim Peiper, assumiu a vanguarda da operação. Peiper, um veterano da Frente Oriental e especialista em guerra blindada, expressou sua preocupação quanto às rotas que sua unidade deveria seguir. A dificuldade do terreno das Ardenas, com caminhos estreitos e em más condições, dificultaria seu avanço. No entanto, quando foi informado de que a estratégia havia sido desenhada pessoalmente por Hitler, não teve outra opção senão aceitar a missão. As forças foram organizadas em 4 unidades principais: o Kampfgruppe Peiper, comandado por Joachim Peiper; o Kampfgruppe Hansen, sob o comando de Max Hansen; o Kampfgruppe Knittel, sob a liderança de Gustav Knittel; e o Kampfgruppe Sandig, comandado por Rudolf Sandig. Nos primeiros dias da ofensiva, Peiper e sua unidade abriram caminho pelas Ardenas, superando múltiplos obstáculos e alcançando vários de seus objetivos iniciais. No dia 18 de dezembro de 1944, Peiper ordenou que suas forças de retaguarda eliminassem a resistência americana em Stavelot e continuassem o avanço. Essa decisão, sem saber, selaria o destino de seu Kampfgruppe. No mesmo dia, o Kampfgruppe Hansen emboscou um comboio americano do 14º Grupo de Cavalaria, utilizando a névoa como cobertura. A surpresa foi total, obrigando os americanos a abandonar seus veículos e se retirar para Puteaux. Para o dia 19 de dezembro, o efeito surpresa da ofensiva alemã já havia se dissipado. As tropas aliadas, que inicialmente haviam recuado, começaram a organizar uma resistência cada vez mais eficaz. 2 dias antes, no dia 17 de dezembro, o comando aliado havia ordenado o deslocamento da 30ª Divisão de Infantaria dos EUA para os arredores de Eupen, com a missão de bloquear o avanço de Peiper e estabelecer uma linha defensiva de Malmedy até Stoumont. À medida que os americanos asseguravam suas posições, o 119º Regimento de Infantaria se instalou em Stoumont, enquanto o 117º Regimento se retirava e se reorganizava em Stavelot, recuperando parte do terreno que Peiper havia negligenciado. Se a operação aliada tivesse sucesso, o Kampfgruppe Peiper ficaria isolado do resto da Leibstandarte. Durante a noite de 18 para 19 de dezembro, o Kampfgruppe Peiper parou nos arredores de Stoumont.
Embora Paper soubesse que havia forças inimigas na cidade, ele não tinha certeza do número nem da capacidade defensiva delas, então decidiu esperar até o amanhecer para lançar o ataque. No dia 19 de dezembro de 1944, com as primeiras luzes do dia, o Kampfgruppe Paper iniciou sua ofensiva contra Stoumont. A resistência americana foi feroz, mas após intensos combates, as tropas de Paper conseguiram tomar a cidade. O momento mais crítico chegou quando os semi-orugas alemães invadiram as ruas e começaram a limpar casa por casa, garantindo o controle total da área e capturando numerosos prisioneiros aliados. Kampfgruppe Paper, a última ofensiva das Waffen-SS, continuação. Após consolidar a posição, as forças alemãs fizeram uma pausa para se reorganizar. Foi requisitado material dos americanos e avaliados os danos antes de continuar o avanço. O próximo objetivo era uma pequena estação de trem nos arredores de Stoumont. No entanto, quando o primeiro tanque Panther avançou pela estrada e fez uma curva, uma potente explosão sacudiu o local. Uma bala de 90 milímetros, disparada de uma posição camuflada, atravessou a blindagem do tanque e o destruiu instantaneamente. Paper ficou surpreso com a intensidade do fogo inimigo. Acreditando que o caminho estava livre, ele subestimou a preparação defensiva dos aliados. À medida que mais projéteis atingiam sua vanguarda, ele percebeu que sua unidade estava em perigo. Sem outra opção, ordenou que seus homens resistissem e aguardassem novas ordens antes de continuar a ofensiva. O coronel das SS, após avaliar a situação em que sua unidade se encontrava, rapidamente percebeu que sua posição era crítica. A perda da estação e a falta de avanços em Stavelot complicavam ainda mais o cenário. As forças americanas, especificamente o 117º Regimento de Infantaria e o 743º Batalhão de Tanques, lançaram uma ofensiva de Ster e Renardmont, conseguindo recuperar Stavelot completamente. Mais preocupante ainda, os americanos retomaram o controle das rotas de acesso, cortando qualquer possibilidade de reabastecimento e isolando o Kampfgruppe Paper do restante da 1ª Divisão Panzer SS. Com os suprimentos de combustível quase esgotados, Paper ordenou a retirada de seus Panther para Stoumont e estabeleceu um perímetro defensivo ao redor de La Gleize, aguardando uma contraofensiva que restabelecesse a conexão com suas linhas. Para romper o cerco, o Kampfgruppe Hansen recebeu ordens de avançar e libertar Paper de seu isolamento. No entanto, ao tentar atravessar Trois Ponts, suas forças encontraram uma feroz resistência americana, impedindo qualquer avanço. Os norte-americanos, após a batalha, se retiraram para o oeste do rio Salm, destruindo pontes durante sua retirada para evitar que os alemães atravessassem. O colapso da ponte em Trois Ponts forçou Hansen a buscar outra rota, encontrando uma alternativa em Rochelinval, ao sul. Às 17h30, a infantaria alemã, apoiada por blindados, lançou um ataque contra a ponte. Porém, antes que conseguissem atravessar, os engenheiros aerotransportados do 307º Batalhão detonaram os explosivos previamente colocados, afundando a estrutura no rio. Com isso, a última esperança de libertar o Kampfgruppe Paper desapareceu. Diante do fracasso do resgate, a Luftwaffe tentou lançar suprimentos por via aérea para as forças cercadas. No entanto, a operação foi um desastre. A má coordenação fez com que os contêineres com munições, alimentos e água caíssem em posições controladas pelos americanos. Sem possibilidade de reabastecimento e com os recursos se esgotando, Paper solicitou autorização para abandonar a posição. Finalmente, ele recebeu a ordem de retirada. Para ganhar tempo, deixou um pequeno contingente de retaguarda encarregado de retardar os americanos, enquanto o grosso de seus homens escapava. Durante a retirada, deixaram para trás mais de 100 veículos, incluindo 6 King Tiger e 12 tanques Panther, que foram abandonados por falta de combustível.